Olá, o Metrópolis entrevista hoje o deputado Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, partido de Hugo Mota, o nome mais cotado hoje para liderar a Câmara dos Deputados, para suceder Arthur Lira a partir de fevereiro do ano que vem. Olá, deputado, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Metrópolis Entrevista. Olha só, entre vários assuntos, claro, não tem como eu deixar de perguntar ao senhor a respeito da disputa à presidência da Casa, da Câmara dos Deputados. A gente sabe que o senhor estava participando, era um dos candidatos fortes, inclusive. E eu queria que o senhor contasse para a gente o motivo da desistência, até porque o que a gente havia apurado depois da sua desistência é que o presidente Arthur Lira acabou ficando bastante chateado e se sentindo traído aí pela sua desistência, tendo então que apoiar Hugo Mota. Conta para a gente aí o motivo real dessa desistência aí à corrida à presidência da Câmara. Olha, a conjuntura da disputa à presidência da Câmara é uma conjuntura em que você tem que ter um arco de apoios mais amplos. E nós tínhamos, na altura, dois blocos. O bloco que o deputado Elmar Nascimento compunha, em que ele era candidato sozinho, o bloco que eu compunha, que é o Republicanos, MDB, PSD e Podemos, em que tínhamos três nomes colocados, o meu, do Antônio Brito, e o do Isnaldo Bulhões. Arthur Lira me disse que, para haver uma convergência em torno do meu nome, seria necessário a unificação desse bloco. Nós avançamos bem com a conversa e o diálogo com o MDB, mas não conseguimos avançar com o PSD. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, entendeu que não era o momento de avançar num acordo nesse sentido. Dito isso, eu acabei por não reunir as condições de unificação do bloco no qual o meu partido compõe ali na Câmara. E por isso, então, eu vinha nele há 1 ano e meio ouvindo de vários atores políticos, também do setor produtivo, da imprensa, de que o Hugo Mota era um nome, era um coringa, um trunfo que eu tinha no meu partido. E que ele, pela sua experiência, 4 mandatos, e pela forma como conduz a liderança do Republicanos na Câmara, poderia vir a ser essa candidatura de consenso. Então, nós fizemos esse movimento e o resultado agora está se verificando com mais de 12 partidos já declarados apoio, que talvez essa decisão for a melhor a ser tomada. Bom, o presidente Arthur Lira acabou dizendo agora há pouco tempo que nunca havia afirmado que Elmar Nascimento era o candidato dele, apesar da gente saber que era a pessoa que Lira apoiava até então, até essa mudança aí para Hugo Mota. Então a gente teve 2 surpresas aí nessa caminhada, teve a sua desistência e teve a mudança aí de Arthur Lira de Elmar Nascimento, da preferência de Elmar Nascimento, para oficializar aí o apoio a Hugo Mota. Como é que o senhor enxerga isso, essa mudança de postura do presidente Arthur Lira, do Elmar para o Hugo Mota? Eu enxergo de forma positiva. O Arthur sempre foi pragmático na tratativa dessas pautas e especialmente da condução do processo da eleição para a presidência da Câmara. E, de fato, ele sempre me dizia, não só em público como em particular, de que nunca tinha afirmado ser o Elmar o seu candidato. E me dizia ele, vou refrasear aqui, não posso perder a eleição. Ao ele ver que a candidatura de Hugo poderia ter mais aderência, ele foi para o pragmatismo de não correr risco no resultado em fevereiro. E para o senhor isso foi melhor, claro, né? Essa escolha aí pelo Hugo Mota foi melhor. Agora a gente tem vários partidos, várias grandes bancadas apoiando o Hugo Mota, inclusive Republicanos. O Hugo Mota é líder do nosso partido já por 3 vezes. Ele está no seu 4º mandato de deputado federal, os últimos 2 no Republicanos. E, óbvio, quando eu olho do ponto de vista partidário, como dirigente, como presidente nacional do partido que sou, é muito bom, é muito interessante ter o presidente da Câmara filiado ao seu partido. Portanto, quando eu tomei essa decisão de trazer o nome do Hugo Mota para o tabuleiro, eu acho que a gente tomou a decisão acertada e no conjunto pessoal e no conjunto partidário, não tenho dúvida que ficou melhor.
Deputado, durante essas negociações aí de apoio das maiores bancadas ao nome de Hugo Mota, nós ouvimos que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, iria pedir, em contrapartida ao apoio do deputado Hugo Mota, iria pedir que fosse agilizada a questão da tramitação do PL da anistia. Acabou que o presidente Arthur Lira anunciou, na mesma data do anúncio do apoio a Hugo Mota, o presidente da Casa, Arthur Lira, acabou dizendo que ia tirar o PL da anistia da CCJ e iria criar uma comissão especial para tratar desse assunto. Eu perguntei para alguns deputados sobre a retirada desse projeto da CCJ e levar isso para uma nova comissão, se isso não iria atrapalhar as negociações aí para Hugo Mota, do PL com o Hugo Mota. Me disseram que não, que isso vai dar mais visibilidade ao projeto, ao PL da anistia, e eu queria a opinião do senhor. O que é que o senhor acha a respeito da criação dessa comissão específica para tratar desse assunto que seria tratado lá na CCJ? Esse assunto é um assunto extremamente delicado, sensível e que gera paixões de ambos os lados, daqueles que são contra e daqueles que são a favor. Eu acho que a decisão do presidente Arthur Lira foi acertada. Ele fez combinado com o PL e com o Partido dos Trabalhadores, portanto, as duas pontas antagônicas sobre este caso. E não tenha dúvidas que, em passando numa comissão especial, a qualidade do debate melhora. Haja vista que a função da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, é apenas avaliar a legalidade e constitucionalidade do projeto. O mérito é mais interessante que se debata numa comissão especial. Portanto, eu acho que foi acertada e é importante também, Neila, ressaltar que o presidente Arthur Lira garantiu para ambos os lados que vai apreciar esse projeto ainda sob a sua presidência. Eu quero crer que ele tenha tempo hábil para isso. Agora, falando de um outro assunto caríssimo para os parlamentares, é a questão das emendas que estavam suspensas aí por uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e que ontem teve o debate aí do texto sobre as emendas, sobre a maior transparência das emendas aí no plenário da Casa. Esse texto vai para o Senado também. Foi rápido, né? Foi uma tramitação rápida aí na Casa, no plenário, aconteceu ontem à tarde, ontem à noite. E eu queria também a opinião do senhor a respeito desse assunto, se o texto é um texto robusto, se o texto vai gerar aprovação no Supremo Tribunal Federal e o que vocês esperam disso daqui para frente. É importante deixar claro que esse texto foi debatido e foi discutido a quatro mãos, com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o Supremo, em que estavam presentes em várias reuniões o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, e o relator, ministro Flávio Dino. Para além disso, o governo também, o Palácio do Planalto, o governo federal, se fez representar pelo ministro Rui Costa e pelo ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Então, talvez não seja o texto que o governo queira, não seja o texto que o Supremo queira, mas é o texto que o Congresso, pelo menos na Casa da Representação do Povo, que é a Câmara dos Deputados, aprovou. É muito próximo do que foi discutido. E eu penso que nessa construção que está sendo feita com todos esses atores presentes, a gente precisa chegar a um bom termo, porque no final do dia, com essa suspensão imposta por decisão do STF, da lavra do ministro Flávio Dino, a população é que está sendo prejudicada com o retardamento do pagamento dessas emendas, porque os recursos estão suspensos. Eu, que sou um deputado municipalista, tenho votos em mais de 500 municípios do estado de São Paulo, todos os dias recebo demandas de prefeitos, de vereadores, solicitando recursos para os seus municípios. E até hoje, até então, desde que foram suspensas, a minha resposta é única: está suspenso pelo Supremo. Então é importante que a gente resolva isso o mais rápido possível, até porque estamos na iminência de aprovar no Congresso Nacional a LDO e também a LOA, a Lei de Orçamento Anual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, é preciso que essa questão das emendas, de como
identificar de como da transparência seja resolvida até para preparar o orçamento do ano que vem. Deputada, é incrível como que um assunto como esse, como é um assunto que trata de dinheiro, diretamente com dinheiro, cria tantas histórias, tantas lendas, tantas apurações. Uma das que eu ouvi aí nos corredores do Congresso é de que o que levou o governo Lula a pedir que o STF suspendesse as emendas é que havia uma espécie de rachadinha entre os deputados e as suas bases, as suas cidades, de que alguns deputados estariam mandando dinheiro aí de emendas para as prefeituras e pediam em troca uma parte desse valor. O senhor chegou a ouvir isso ou sabe de algum esquema desse tipo aí no Congresso? Olha, primeiro, o grande debate sobre as emendas se deu sobre o chamado orçamento secreto, que, pelo menos para mim, como deputado federal, nunca foi secreto, porque no meu site, aproveito agora com a sua permissão, Leila, para fazer um pequeno merchandise aqui, marcospereira.com, www.marcospereira.com, não tem .br no final, lá estão todas as emendas que eu indiquei. Então, para mim, sempre foi transparente, cidade por cidade em ordem alfabética. E ainda tem a possibilidade de fazer a busca. Buscando pelo nome da cidade, você vai verificar o que eu encaminhei e para que foi para cada cidade do estado de São Paulo. Se existiu ou se existe essa coisa da rachadinha, de um comissionamento, eu nunca ouvi falar. Existem apurações no Supremo Tribunal Federal, existem já 2 ou 3 deputados que foram denunciados pela pela Procuradoria-Geral da República, e óbvio que a Justiça vai tomar conta desse eventual desvirtuamento das emendas. É importante ressaltar que eu creio e quero crer que se existiu ou se existe é a minoria, e se alguém fez, que pague pelo que fez. Não pode condenar o todo por uma minoria. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor dissesse o que a gente pode esperar do Republicanos, do Marcos Pereira e da Câmara dos Deputados agora até o final do ano. Foi um ano um pouquinho parado aí por conta de eleições municipais e a gente escuta muito falar sobre essa corrida aí à presidência da Câmara que acontece em fevereiro do ano que vem. Mas agora, do comecinho de novembro até antes do recesso, o que a gente pode esperar? Pode esperar o comprometimento que sempre tivemos, eu e o meu partido, com as pautas econômicas, há um debate hoje muito intenso, sobretudo com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O ministro Haddad está muito preocupado com a oscilação do dólar, como vai ficar a questão dos juros aqui no Brasil, e é urgente que o governo apresente um plano de corte de gastos para trazer o ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal e manter os gastos públicos dentro do arcabouço, dentro do teto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nestas pautas econômicas, a gente vai trabalhar, eu e o republicano, sempre em favor do Brasil, daquilo que for para estabilizar a moeda nacional, o câmbio, e também baixar, na medida do possível, a taxa de juros. Nesta pauta econômica, nós estamos bastante alinhados com aquilo que nós acreditamos e defendemos, e, obviamente, sem deixar de mencionar o orçamento da União, que precisa constitucionalmente ser aprovado ainda neste ano. Nós iremos, por óbvio, nos debruçar também sobre esta pauta. E tem reforma tributária também, né? A reforma tributária, Neila, está no Senado, e se o Senado modificar aquilo que foi aprovado pela Câmara, então ela voltará para a Câmara. Se o Senado aprovar da forma que recebeu, vai já para a sanção do presidente da República. Todavia, se o Senado mexer, não tenha dúvida, eu acho que o presidente Arthur Lira vai fazer todo esforço para que isso seja aprovado ainda na sua gestão, para que fique esse legado aí da sua administração da Câmara. Maravilha! Obrigado, deputado. Deputado Marcos Pereira, obrigada pela participação aqui com a gente no Metrópolis Entrevista. Obrigada mesmo. Espero te encontrar aí nos corredores na Câmara dos Deputados. Obrigado, Neila, pelo convite. Estou à disposição. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Continue nos acompanhando. Mais informações sobre política, se acessa lá no nosso portal metrópolis.com e, claro, aqui no nosso canal no YouTube, o canal do Metrópolis. Acompanhe sempre. Até mais.